O fenômeno razão de ser do direito internacional privado, o elemento estrangeiro e sua denominação. Muito bem. Quando nós falamos do objeto do direito internacional privado, nós sempre falamos da ideia dos elementos estrangeiros em uma relação jurídica, tornando aquela relação jurídica suscetível ao fenômeno da extraterritorialidade. Normalmente, a nomenclatura desse fenômeno, ou seja, dessa relação jurídica que tem elementos que possibilitam a extraterritorialidade de normas nacionais, a gente denomina de fato extranacional. Porém, como já é uma coisa comum na nossa disciplina, a denominação desse objeto varia conforme a doutrina. Então, vamos fazer algumas considerações sobre essas diferentes denominações e as vantagens e as desvantagens que cada uma delas possui. E, mais importante, a denominação que nós devemos evitar a todo custo, apesar de algumas vezes surgir em um livro ou uma doutrina perdida por aí. Muito bem. A primeira nomenclatura, a mais comum no direito internacional privado brasileiro, é denominar essa relação jurídica que possibilita extraterritorialidade como sendo um fato anormal. Basicamente, é a denominação mais antiga. Se você pegar livros, especialmente Amílcar de Castro, e livros mais tradicionais da nossa disciplina, eles vão utilizar essa nomenclatura e, a princípio, não há grandes problemas em utilizá-la, porque é um consenso doutrinário esse conceito. Olha, o fato anormal é aquela relação jurídica que possui elementos estrangeiros, que é multiconectada, ou está conectada a mais de uma ordem social, como diria Amílcar de Castro. Porém, pessoalmente, essa nomenclatura é datada. Por quê? Porque ela era muito comum na década de 60, 70 no Brasil. Ou seja, nos períodos em que o Brasil passou por um regime de isolamento, de fechamento, por assim dizer, era normal você falar, olha, uma questão que envolva direito estrangeiro é uma anormalidade. Então, a relação jurídica que enseja esse fenômeno seria então um fato anormal. Só que, na realidade de hoje, podemos convir que ter relações jurídicas com elementos estrangeiros é cada vez mais uma normalidade, em especial quando falamos do ambiente da internet. Então, essa expressão, apesar de não ter problema nenhum no seu emprego, ela tem como crítica o fato dela ser datada. Por quê? Porque ela é de uma época em que as relações com elementos estrangeiros eram raros, não eram comuns, diferente de hoje. E pessoalmente, eu, como estrangeiro, não me considero uma anormalidade. Mas seu emprego não tem maiores problemas na doutrina brasileira. Uma outra denominação que vocês vão encontrar é a de fato misto ou multinacional, ou multiconectado. Muito bem. Essa nomenclatura, essa denominação, você já tem que tomar cuidado. Por quê? Porque misto, fato misto, tem vários significados. Se você entrar no direito civil, você vai perder pessoas dizendo que é um fato misto com uma outra definição. E para mim, pessoalmente, misto é o que eu comprava na lanchonete da escola. Então, você tem que tomar cuidado com essa expressão, porque você vai ter que explicar. Ele é um fato misto em que sentido? É porque mistura questões nacionais com questões estrangeiras? Ou como assim? A mesma coisa você tem que tomar cuidado com fato multinacional. Multinacional significa que aquilo possui múltiplas nacionalidades. Muito bem.
nacionalidade, em regra, é um atributo de pessoas físicas. Logo, podem acontecer relações jurídicas com elemento estrangeiro que não é decorrente de nacionalidade. Por exemplo, eu tenho dois brasileiros que celebram um contrato na Argentina para prestar um serviço no Uruguai. Isso é um fato anormal, isso é uma relação jurídica com elemento estrangeiro. Mas existe multiplicidade de nacionalidades ali presente? Não. Por quê? Porque as nacionalidades das partes são dois brasileiros. O que está trazendo o elemento diferente é o local onde a obrigação se constituiu e o local onde a obrigação será executada. Nada a ver com a nacionalidade das partes. Então, se você utiliza essa expressão fato multinacional, você tem de explicar o que significa essa multiplicidade de nacionalidades. Então, a princípio, essa expressão, essas duas nomenclaturas, você pode empregar desde que você explique o seu significado. Ele é misto em que sentido? Ele é multinacional em que sentido? Muito bem. Agora, uma expressão, uma denominação que não podemos empregar e que às vezes se encontra o mais, vamos dizer assim, incauto em utilizando, é a questão do fato internacional. Opa, mas vamos fazer primeiro um abate. Vocês devem ter notado que nos meus outros vídeos eu utilizo sempre a expressão fato extranacional. Essa nomenclatura eu me inspiro na obra do professor Sérgio Loreto, em uma separata de um artigo que eu tenho, na qual ele falava que o objeto do direito internacional privado seriam relações extranacionais. Ou seja, que o objeto de estudo do direito internacional privado seriam fatos extranacionais. Como assim? Significa que eles são fatos que parecem nacionais, mas que demandam um elemento extra de análise, que é justamente a figura do elemento estrangeiro. E vem aquela visão: o elemento estrangeiro torna aquele fato como sendo extraordinário, extranacional, ou seja, ele demanda uma atenção extra. Mas agora, essa também é uma expressão que não é de muito uso no Brasil, apesar de eu gostar muito, e é uma tradição, por assim dizer, que tem sua origem na Faculdade de Direito do Recife. Não encontrei nenhuma obra mencionando esse tipo de expressão fora da obra do professor Sérgio Loreto. Muito bem, voltando então à expressão proibida, que eu esqueci a ordem. Fato internacional. Olha, eu posso chamar o objeto do direito internacional privado, isto é, aquela relação jurídica que tem elementos estrangeiros que possibilitam a extraterritorialidade normativa, como sendo fato anormal, fato misto, fato multinacional, desde que eu explique, e fato extranacional. Ponto. Mas sob hipótese nenhuma eu posso denominar esse objeto, esse fenômeno, como fato internacional. Um fato internacional, ele tem como elemento inerente a existência de um choque de soberanias. Ou seja, o fato internacional, ele é conhecido no jargão como sendo um incidente diplomático. É aquela situação, é aquele fenômeno que atrai o interesse estatal de dois ou mais países, de duas ou mais soberanias. Então, sobre hipótese nenhuma, você pode dizer que o direito internacional privado estuda fatos internacionais. Fatos internacionais são estudados em direito internacional público e em relações internacionais, não em direito internacional privado. Direito internacional privado estuda os fatos extranacionais, os fatos
anormais.